Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, na nossa aula sobre assuntos geotécnicos de hoje, a gente vai tratar sobre resolução de questões de concurso, tá ok? No caso, o assunto de hoje vai ser sobre limite de Atterberg, tá? E antes que eu comece a nossa aula de hoje, eu tenho que lembrar que está fazendo um ano desde a minha primeira publicação do meu vídeo, do meu primeiro vídeo aqui no meu canal do YouTube. Nessa semana está completando um ano, então é com grande satisfação que eu estou aqui dizendo que eu busco cada vez mais agregar conhecimentos para você que é estudante de engenharia civil ou um profissional, ou você também que é concurseiro, tá ok? Não é porque você não é um concurseiro, que você é um estudante ou um profissional, que essas questões de concurso não vão agregar conhecimento para você também. Ela também serve como material de estudo, tá? Então vamos lá começar a nossa aula. Primeiramente, vamos para a questão 1. A questão 1 ela aborda sobre o seguinte: ela é do Instituto Federal de Roraima, tá ok? Para engenheiro civil de 2015, em que ela cita o seguinte: o limite de consistência ou limite de Atterberg permite classificar o solo quanto à consistência e à plasticidade, utilizando os índices de consistência e o índice de plasticidade, respectivamente. Um solo argiloso que possui o limite de liquidez de 32% e o limite de plasticidade de 21%, sendo a umidade natural igual a 22%, é possível dizer que esse solo se classifica em. Aí no exercício dá 5 alternativas, né, em que ele cita os tipos de consistência e os tipos de nível de plasticidade, se ele é altamente plástico, se ele é fracamente plástico, ou se ele tem uma consistência desde mole até uma consistência dura, tá? Como que a gente resolve esse exercício? O primeiro passo é a gente saber quais os conceitos que a gente tem que utilizar para a resolução desse exercício, que são dois. O primeiro conceito é o de índice de consistência, também chamado de IC, e o índice de plasticidade com a sigla IP, tá? Então vamos lá um por um. No primeiro, que é o índice de consistência, você tem que saber qual a fórmula para fazer o cálculo, para mensurar o índice de consistência desse solo, que tem a formulação da seguinte maneira: o IC, ele nada mais é do que o limite de liquidez menos a umidade, dividido pelo limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Então, a gente pegando essa formulação e inserindo todos os dados de limite de liquidez, que tem um valor de 32%, a umidade, que tem um valor de 22%, e o limite de plasticidade, que tem de 21%, fazendo a substituição, nós temos esta formulação. E fazendo o cálculo, se você quiser dar um pause, dê um pause agora para fazer o cálculo, tá? Antes que eu mostre a resposta. Dê um pause. Então, vamos lá. A resposta dá um índice de consistência de 0,91. Feito isso, a gente vai agora para o segundo conceito utilizado, que é o índice de plasticidade, também chamado IP. Tá? O índice de plasticidade tem uma forma bem básica, que nada mais é do que o limite de liquidez do material menos o limite de plasticidade. Tá? Fazendo a substituição desses valores, nós temos 32 menos 21, ou seja, resultamos no índice de plasticidade, um IP, de 11%. Respondemos a questão? Ainda não. Agora que é a parte mais difícil da questão, porque a parte de cálculo é mais fácil. Agora a parte de conceitos, né, de qual a variação que se encontra estes valores, que é o pega dessa questão. Primeiramente, sobre o índice de consistência, nós temos as seguintes faixas. Quando o índice de consistência é menor que 0,5, temos uma consistência mole. Entre 0,5 e 0,75, uma consistência média. De 0,75 a 1, uma consistência rígida, e maior do que 1, o material tem uma consistência, um IC de material duro. Tá? Como nós temos um IC de 0,91, nós temos que tipo de consistência? Entre 0,75 e 1, ou seja, uma consistência rígida. Tá? Continuando agora sobre o índice de plasticidade, nós temos a seguinte faixa de valores, de determinações, em que de 1 a 7 nós temos o material fracamente plástico, de 7 a 15 medianamente plástico e maior que 15 altamente plástico. Como nós temos um valor de IP de 11%, ele se enquadra aqui como medianamente plástico, um valor entre 7 e 15%. Dessa forma, tendo os valores de IC, de consistência rígida, e de IP, que resultou no medianamente plástico, nós resultamos na alternativa letra B, a questão correta, tá ok? Então, muito cuidado quando pede esse tipo de questão, porque primeiro você tem que saber as suas formulações e, além das formulações, as faixas de valores que compreende cada uma das classificações, tanto para o índice de plasticidade, como aqui para o índice de consistência, IC, tá ok? Então vamos lá agora para a nossa questão de número 2, tá?
A número 2 é o seguinte, ela é da Prefeitura de Barra Velha, que foi também para engenheiro civil, no ano de 2019, no ano passado, tá? A ABNT cita o seguinte, a ABNT NBR 6502 de 95, rochas e solos, define os termos relativos aos materiais de rochas e solos, para fins de engenharia geotécnica de fundações e obras de terra. Quanto aos termos relativos a solos, é correto afirmar que ele traz aqui 4 alternativas. Letra A. Em um levantamento de dados do solo, uma amostra indeformada é aquela que não mantém todas as características que se verificam em campo. Letra B. Adensamento do solo é a redução progressiva ao longo do tempo de seu volume, resultante da diminuição do volume de vazios devido à expulsão de água ou ar. Letra C. A compactação é uma propriedade de um solo argiloso ser menos ou mais deformável. Eita, está começando a chover aqui. E letra D, o índice de liquidez é o parâmetro definido como a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade, ou ainda representado pela equação IL é igual a LL menos LP. Nesta questão, como pede para afirmar qual a questão é a correta, a gente vai analisar letra por letra, letra A, B, C e D, até a gente verificar o que está errado e certo ou certo em cada uma das questões, tá ok? Mas, pessoal, antes de continuar a questão de número 2, eu tenho duas informações bem legais para passar para vocês sobre essa questão de resolução de questões de concurso, porque eu sei que você, concurseiro, com certeza precisa de materiais de apoio para estudar de maneira eficiente para um concurso, ou você que é aluno ou profissional que também deseja estudar por questões de concurso, eu trago duas novidades para você. A primeira é um e-book sobre concurso em engenharia civil, que são o quê? Mais de 150 questões de concurso resolvidas e comentadas. Esse material foi produzido por mim e que o foco é na geotecnia, ou seja, você pode encontrar aí na internet e-books ou livros com 100, 200, 300 questões sobre engenharia civil, mas só que é sobre tudo na engenharia civil, estruturas, geotecnia, hidráulica, transportes, pavimentação e etc. Neste e-book são mais de 150 questões somente sobre geotecnia, tá ok? Em que neste caso as questões de concurso são desde origem do solo, caracterização e classificação do solo, limite de Atterberg, como essas questões que a gente está trabalhando hoje, compactação e aí os assuntos mais complexos, como por exemplo CBR, resistência e permeabilidade do solo, solo expansível e colapsível, barragens, fundações e estrutura de contenção. Ou seja, essas mais de 150 questões contemplam todos esses tipos de assunto com questões de concurso resolvidas e todas elas comentadas, questão a questão, igual eu estou fazendo aqui com você, tá ok? É um material em PDF muito legal. E o segundo é um material do meu amigo engenheiro Cássio, né, um grande amigo meu lá do Rio de Janeiro, em que ele tem 40 questões resolvidas sobre isostática. Você que está estudando isostática ou estudou, sabe que é um conteúdo muito importante e muito cobrado em questões de concurso. E ele traz para você a resolução de 40 questões em vídeos, tá? Resolução passo a passo, em que você tem um vídeo com todas essas 40 questões em que ele explica o passo a passo dessas resoluções, tá ok? Então, caso você tenha interesse, você que é concurseiro ou você que quer aprofundar sobre esses estudos, tanto na geotecnia quanto para questões de isostática, o link para adquirir esses dois produtos está aqui na descrição, na legenda desse vídeo, tá ok? É só você clicar lá para adquirir esses dois materiais, tá ok? Então, vamos lá voltar para as questões. A questão de número 2, voltando, né? Eu falei que a gente ia analisar letra por letra. Então vamos lá para a primeira questão. Em um levantamento de dados do solo, uma amostra indeformada é aquela que não mantém todas as características que se verificam em campo. Pessoal, essa questão ela está incorreta. Por quê? Porque uma amostra indeformada, ela mantém as características de campo. Quando se vai realizar uma coleta do material indeformado, ele tem como um dos focos manter as características desse material que se observa-se em campo. Por exemplo, para realizar o ensaio de triaxial. Eu, inclusive, quando estava fazendo o meu mestrado no Rio Grande do Norte, eu fiz uma coleta de diversos materiais indeformados para a execução de ensaios triaxial para o trabalho do meu colega, do meu amigo Esteban, um amigo meu colombiano que também se formou, fez o mestrado na mesma área que eu, e aí ele necessitou fazer esses ensaios e a gente coletou amostras indeformadas para ele verificar o comportamento mecânico destes materiais
os quais manteram suas características em campo, ok? Então vamos lá, letra B. Adensamento do solo é a redução progressiva ao longo do tempo do seu volume resultante da diminuição do volume dos vazios devido ao quê? A expulsão de água e ar, ou ar. Neste caso, pessoal, essa questão está correta. O adensamento ele tem uma das características mecânicas deste ensaio é reduzir o volume de vazios, era para ter um E aqui, mas tudo bem, reduzir o volume de vazios deste solo pela expulsão da água e do ar, ou seja, o vazio ele é preenchido tanto por água e por ar, e conforme vai acontecendo o adensamento desse material, este ar vai sendo expulso, o excesso de poropressão também vai sendo dissipado. Então essa questão, a correta é a letra B, mas vamos lá analisar a letra C e a letra D. A letra C cita aqui: a compactação é uma propriedade de um solo argiloso de ser menos ou mais deformável. Essa questão ela está errada, pessoal, porque a compactação ela não tem essa característica, não é uma propriedade da compactação isso. Ela tem a característica, o fim de mensurar a umidade ótima e a densidade máxima do solo, que inclusive o ensaio de compactação é um ensaio muito comum de ser realizado e necessário para diversos tipos de obras geotécnicas, como por exemplo barragens de terra, para aterros, para pavimentação, para construção de viadutos e etc. E a última alternativa, a letra D, é que o índice de liquidez é o parâmetro definido como a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade, ou ainda representado pela equação IL é igual a LL menos LP. Esta alternativa é um pega, porque só tem uma palavra que está errada nela, que é o seguinte: ela se refere ao índice de plasticidade. Toda essa questão está correta, com exceção desse termo aqui, ó, liquidez. Não é índice de liquidez, é índice de plasticidade. Até a fórmula ele colocou correta. A forma do índice de plasticidade, o IP, é LL menos LP, mas só que se refere a índice de plasticidade e não índice de liquidez. Por isso que essa alternativa ela está correta e, inclusive, é um pega aí para você cair nessa questão, mas como você já viu a questão anterior, você não vai cair num tipo de questão deste modelo, tá ok? Então vamos lá para a nossa última questão da nossa videoaula sobre limite de índice de limite de sobre limite de Atterberg, desculpa. Então vamos lá. A questão 3 é a agência da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, para oficial técnico de inteligência. Foi a CESP que fez essa prova de 2018. Nós sabemos que a CESP tem a característica de fazer questões certa ou errada. Então vamos lá. Com relação às características dos solos adotados em obras de terraplenagem, julgue o item a seguir. O item é esse aqui, ó. Uma afirmação, o item. Os limites de liquidez e plasticidade de um solo são afetados pelo tipo de argila ou minerais que o compõem. E aí, pergunta se essa questão ela é certa, se esse item é correto, certo ou é errado. E aí, você acha que é certo ou é errado? Pois bem, de fato, esta questão, esta afirmação, ela está certa. E por que que essa afirmação está certa, pessoal? Porque os limites de Atterberg, ou limite de liquidez e plasticidade, e também o de contração, eles têm como uma das características principais é verificar a sensibilidade do solo perante a variação da umidade. Em outras palavras, ele verifica como se dá o comportamento do solo perante o contato com a água. E existem alguns tipos de argilominerais, como por exemplo a montimorilonita, que tem uma sensibilidade maior em contato com a água, em que neste caso, quando nós temos um argilomineral montimorilonita e ele tem o contato com a água, ele tem a característica de expandir, certo? Ou seja, de fato, o limite de liquidez e plasticidade, eles são sim afetados pelo tipo de argilomineral que o compõe. E inclusive, eles verificam de maneira indireta se um solo é expansível ou não por meio da atividade, de forma que quanto maior a atividade deste material, maior o seu comportamento de ser expansível, tá ok? Sem entrar em muitos detalhes, esta é uma das formas de você verificar de maneira indireta se um solo ele tem característica expansível ou não por meio da sua atividade, tá?
E aí, pessoal, a gente finaliza a nossa aula de hoje sobre resolução de questões de concurso sobre geotecnia, com o assunto limite de ATB e tal, ok? E só recapitulando, caso você tenha interesse em se aprofundar mais, ter materiais de qualidade para os seus estudos, para o seu concurso, ou você também, que é aluno ou profissional, para estudar também sobre esses estudos, eu trago para vocês esses dois materiais, o PDF com mais de 150 questões só sobre geotecnia resolvidas e comentadas, e questões de isostática do meu amigo engenheiro Cássio, em que ele faz de 40 vídeos com resolução de questões de concurso público sobre isostática, tá ok? Caso tenha gostado desse vídeo, não esqueça de curtir aqui e se inscrever no meu canal e marque o sininho para que toda vez que eu publicar novos vídeos você seja informado, tá ok? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até a próxima aula.